Olá pessoal, eu sou Alessandro Oliveira, sou membro da equipe Maníacos da Tecnologia e hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico na internet, que é sobre benchmark de SSD. Eu vejo vários canais recomendando um programinha chamado Crystal Disk Mark. Ao meu ver, não é um programa que te dá um resultado real, então eu resolvi fazer um vídeo para vocês mostrando um programa que realmente funciona, um programa que realmente vai te dar um resultado sobre o seu SSD, se ele é bom ou não. Bem, vem comigo, eu tenho 4 modelos de SSD, eu vou demonstrar para vocês aqui no computador. Então pessoal, eu estou com 4 modelos de SSDs aqui, como vocês podem estar vendo. Eu tenho 2 deles da marca 3D, sendo de 120 GB, 128 GB sendo M2. Eu tenho esse aqui da Asus, que também ele é SATA. E eu tenho esse daqui da Macrovip de 256, que ele também é um SSD M2. Além dos SSDs que vocês viram na minha mesa, eu também vou incluir mais um nessa lista, que é o Samsung Evo 860. Ele é um SSD M2 SATA, ou seja, ele vai na entrada M2, porém ele tem limitação de velocidade SATA 3. Mas eu também vou incluir esse modelo de SSD nos nossos testes. Agora eu vou abrir aqui o Crystal Disk Mark. Com ele aberto, eu vou vir aqui e vou começar um benchmark do meu SSD. Vamos aguardar o programa terminar e eu já volto com o resultado. Então pessoal, esse aqui é o meu resultado do meu Evo 860. Agora vamos partir para o programa HD Tanner. Venha conhecer o painel do Mega Optimizer. Com apenas um clique, em menos de um minutinho, você resolve o estado do seu computador. Aqui na tela do meu computador, olha a quantidade de processos no uso da CPU. Olha aqui, ó, 40%, 41%, 42% de consumo de memória RAM. O painel é basicamente esse daqui, do Mega Optimizer, e você vai utilizar aqui esses 3 botõezinhos. Clica, 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 resolve aqui o teu problema com esses 3 botõezinhos, como por exemplo, eu tô colocando esse daqui pra rodar. Isso aqui porque eu ainda tô utilizando alguns programas e ferramentas aqui, mas olha só como é que já ficou. Os processos caiu pra 70%, olha a memória, 18%, tá? Você vai ganhar FPS, vai reduzir input lag, reduzir bug, melhorar muito a velocidade e o desempenho do seu computador. Se você estiver interessado em conhecer o painel do Mega Optimizer e ver que realmente funciona, aqui na descrição eu vou deixar um link pra você estar conhecendo ele melhor, beleza? Tamo junto, agora continua o vídeo aí. E esse programa vai fazer basicamente a mesma coisa que o Crystal Disk Mark, que ele vai fazer uma escrita e uma leitura no seu SSD. Então você precisa de um pouco de espaço de armazenamento, não se preocupa que ele não vai apagar absolutamente nada do seu SSD. Você vai vir aqui e vai selecionar o seu SSD aqui em cima, como eu fiz, e vou vir na opção File Benchmark. Não é nessa opção Benchmark, tá? É na opção File Benchmark. Você vai selecionar essa opção aqui, vai setar aqui uma quantidade de gigas. No meu caso eu acho viável selecionar essa média de 40 gigas, ou seja, 40,000, que aqui está em escala de megabyte por segundo, tá? Então aqui é 40.000. Selecionando 40 GB, você vem aqui e pressiona no Start. Assim que esse resultado terminar, eu já volto com vocês aqui para mostrar para vocês o resultado. E por que eu acho que esse programa aqui faz o trabalho muito melhor do que o outro programa faz. Então daqui a pouco eu volto com vocês. Como você pode estar percebendo aqui, o teste terminou, deu até um erro aqui, porque eu estou com pouco espaço de armazenamento. Eu não vou nem apertar nesse OK aqui para não tirar o resultado que apresentou aqui. Mas esse resultado aqui, ele foi concluído com sucesso. Realmente, de escrita, esse SSD tem uma média de 300 MB de escrita. Isso aí não está marcando aqui o pico. Por que não está marcando o pico? Porque assim que eu terminei de utilizar o Disk Mark, eu já vim diretamente para o HD Tanner. Então eu não esperei um tempinho para ele abaixar a temperatura. E daí ele iria começar a capturar aqui em 500 e pouco. Depois de um tempinho ele ia despencar para 300 e pouco. E ia se manter aqui na escrita até o fim. Como você pode estar percebendo, esse programa ele te dá um gráfico. Esse SSD ele se manteve aqui na casa dos 300 MB de escrita. E na questão da leitura ele se mantém lá em cima, na média de 550. Que no caso do SATA 3, a limitação da velocidade SATA 3, vocês sabem que chega até 600 MB. Então vocês podem estar percebendo aí que é um bom SSD. Ele se mantém na leitura até lá em cima, ó. Ele não tem queda na questão da leitura. E na questão da escrita ele se mantém bem na casa dos 300 ali. Ele se mantém firme mesmo em temperatura mais alta. Então esse aqui é um bom SSD para uso. E nesse SSD eu não percebi lentidões ao utilizar, por exemplo, os programas de edições. O Filmora 13, por exemplo, o OBS. Eu não tenho lá queda de FPS. Eu não tenho gargalo nos meus jogos. Eu não tenho nada disso utilizando esse SSD. Do contrário, por exemplo, que eu tive utilizando esse tal de Macrovip aqui, ó.
que ele é um SSD M2, tá? Ele é um SSD M2, mas mesmo assim eu tive dor de cabeça com ele. Eu vou fazer os outros testes aqui e daí eu vou concluir aqui junto com vocês todos os testes dos outros SSDs, só que eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá? Nos outros testes, agora que vocês perceberam como é feito esse teste, eu vou fazer o teste aqui e já vou deixar todos os resultados para vocês. Pessoal, daqueles 4 SSDs que vocês viram, eu selecionei apenas um deles, que foi aquele MacroVip de 256 GB. Então, justamente para esse vídeo não ficar muito longo, eu selecionei apenas um. Se por acaso vocês querem os testes dos outros, deixem nos comentários abaixo. Mas eu vou fazer o teste apenas desse SSD por enquanto. Eu vou abrir aqui o Crystal Disk Mark. Lembrando que eu já fiz o teste do Evo 860 da Samsung. Mas abrindo aqui o Crystal Disk Mark, eu vou vir aqui e vou selecionar a unidade F, que no caso é a unidade no qual está funcionando o MacroVip. Então selecionei aqui e vou começar aqui o benchmark. Daqui a pouco eu já retorno aqui com os resultados para vocês terem uma noção de como é o resultado desse programa. E o outro, como é o funcionamento do outro. Como vocês perceberam lá no Evo 860, vai ser basicamente a mesma coisa aqui, só que vocês vão ver agora uma diferença grotesca. Eu vou aguardar aqui o término do resultado e já retorno com vocês. Pessoal, o teste já terminou, já tem um tempinho aqui, eu deixei o computador parado, mas olha o resultado. 1600 de leitura por 1300 de escrita. Vamos fazer uma matemáticazinha básica arredondando para menos. Vamos supor que seja 1000 de escrita. Estou arredondando para menos, no caso aqui, ó, 1000. Em vez de 1300, 1000. Vamos arredondar para menos. Será que esse SSD ele preenche 40 GB em 40 segundos? Porque seria 1 GB por segundo. Será que ele consegue preencher isso? Vamos ver os resultados pelo HD Tanya. Então vou abrir aqui o HD Tanya, vou fechar o Crystal Disk Mark. Fechei aqui. Já selecionei aqui o SSD. Já selecionei aqui a unidade F. E vou colocar ele para preencher 40 GB. Ou seja, ele deveria levar 40 segundos para preencher, visto que é apenas um arquivo apenas. Ele vai preencher apenas um arquivo, ou seja, como se você fosse copiar uma ISO fechada de um jogo para dentro do seu SSD. Será que ele vai levar 40 segundos para copiar? Pelo menos é o resultado do teste do Crystal Disk. Iniciando aqui o teste, como vocês podem estar vendo, já começou aqui com uma velocidade boa pra caramba, né? 1200. Tá aí, ó. Só que ele, ó, despenca. Pessoal, esse é o problema desses programas que fazem teste de pico. Ele basicamente faz o teste inicial e já te dá o resultado ali como se aquele teste ele realmente fosse verdade. O diferencial do HD Tanya é justamente isso. Ele começa a fazer uma escrita do tamanho que você decide. Vamos ver se ele está realmente escrevendo esse arquivo aqui. Eu vou abrir aqui a unidade F. Aqui no meu computador, a unidade F, que é o SSD. Como vocês podem estar vendo, tem até arquivos aqui dentro. Eu tenho aqui, ó, teste de arquivo. Eu vou clicar com o botão direito, vindo em propriedades. Ele já preencheu aqui, ó, 15 GB. Se eu for recarregar aqui novamente, propriedades, ele já preencheu aqui, ó, 19 GB. Ou seja, o teste está realmente sendo feito pelo HD Tanya. Só que olha o tempo que ele está levando para preencher esses 40 GB que levaria 40 segundos. Então esse aqui realmente é o resultado. É um programa que te dá um gráfico perfeito sobre como é a leitura e escrita do seu SSD. Vamos ver daqui a pouquinho como é a leitura desse SSD MacroVip. Vamos ver como é que é a leitura dele. Eu vou aguardar aqui o resultado terminar e já retorno com vocês. Pessoal, olha que interessante. Terminou aqui a verificação. Olha só. Ele começou com a escrita boa, caiu, se manteve escrevendo aqui na casa dos 250 MB até o fim. Quando ele terminou esse procedimento aqui, que ele pensou em começar a fazer a leitura, ele ainda estava com alta temperatura, porque o SSD ele sobe de temperatura enquanto está escrevendo os dados nele. Esse programa ele te dá um gráfico muito bom, porque ele, olha só, ele começa baixo, vai subindo, dá um pico aqui, ó, percebe a temperatura dele e se mantém, ó, e vai subindo. Ou seja, ele vai esfriando e vai subindo. E se mantém aqui na leitura na casa de 250 MB. SSD genérico são a maioria assim. Eles sabem que existe esse programinha Crystal Disk Mark em uma forma de te enganar, dizendo que tem altas velocidades de escrita. Eles fazem isso aí, ó. Eles simplesmente colocam um pico de velocidade alta
e depois que o SSD ganha uma temperatura, ele simplesmente, ó, cai. Então é isso, pessoal, não se deixe ser enganado por SSDs baratos que dizem ter uma velocidade de leitura e escrita boa, sendo que na verdade é isso aí, ó. Um SSD que me promete ter 1600 de escrita, na verdade me entrega 250 MB de escrita constante. Então essa é a realidade desse SSD. Infelizmente, o barato sai caro. É isso, pessoal, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, também deixar um comentário sobre o que você achou desse conteúdo e curtir esse vídeo. Também não se esquece de mandar esse link desse vídeo para os seus amiguinhos, para você também conseguir ajudar eles a entender melhor sobre benchmark de SSD. Claro que tem seus pontos bons e seus pontos ruins, mas é claro que o HD Tanner é um programinha muito bom para esse tipo de tarefa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo também, deixa nos comentários lá, eu gostei desse vídeo, faz mais vídeos, peça, pode pedir, eu vou estar fazendo sempre para vocês aí mais vídeos sobre o que vocês estão pedindo. Tenha certeza que eu vou estar sempre de olho lá nos comentários e vou estar trazendo para vocês sempre o conteúdo desejado. Então é isso, pessoal, eu me despeço aqui, até o próximo vídeo.